tarde! Tudo bom com vocês? Eu creio que sim. Bom, hoje tem muitas coisas para falar, então nós vamos começar rápido. Estamos continuando a carta de Paulo a Tito. E no último vídeo nós falamos sobre o versículo 7 do versículo 6 do capítulo 2, que é a orientação que Paulo dá, como ele deve orientar os jovens, para que eles sejam criteriosos. Falamos muito sobre isso, e hoje nós vamos ver o versículo 7. Porém, antes disso, eu tenho que falar para vocês quem foi Tito. Nós estamos comentando desta carta, sem saber que Tito foi um gentil que se converteu ao cristianismo pela pregação de Paulo. E ele ficou muito próximo de Paulo, viajou com ele nas suas viagens missionárias. E depois Paulo foi preso em Roma, e quando saiu dessa prisão, ele fez a sua segunda viagem missionária, levando consigo Timóteo e Tito. Percorreram algumas regiões gregas, e porque Paulo entendeu que precisava deixar pessoas responsáveis por essas igrejas, ele acabou deixando Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta, para administrar essas igrejas. E ele prosseguiu, foi até a Acaia, de onde sobreveio a segunda prisão de Paulo. Nessa época, isso se deu provavelmente no ano 67, 68 depois de Cristo. Paulo já era um velho. E Tito, dizem os estudos, tinha por volta de 40 anos. Então essa carta foi escrita para esse pastor quando ele tinha 40 anos. E lá no verso 7, depois de falar da orientação para os jovens, que foi uma só, sejam criteriosos, ensina-os a serem criteriosos, ou seja, não façam muitas bobagens na juventude. Paulo fala com Tito e diz assim: seja você mesmo padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pois bem, eu acho esse ensinamento de Paulo para Tito muito específico, porque ele exorta Tito a que tenha, em primeiro lugar, boas obras. Seja você o padrão de boas obras. Isso quer dizer o quê? Se você sair chutando, os moços vão chutar também. Se você for egoísta, você que é a referência para os moços, eles serão também. Foi aquilo que nós dissemos ontem em relação aos pais. Mas cabe também aos pastores terem uma atitude padrão de boas obras. Depois ele diz assim: no ensino, mostra integridade, reverência. Sabe o que é ser íntegro? Faz o que eu falo e faz o que eu faço. Tem que haver coerência entre uma coisa e outra. Conheci uma pessoa que dizia assim para os filhos: eu não quero que você fume, faz mal para a saúde, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Pegava a carteira de cigarro e acendia e fumava. Onde está a integridade? Paulo orienta não só a Tito, mas a cada um de nós, que sejamos íntegros, que tenhamos coerência no nosso falar e no nosso agir, né? E mais que isso,
que a nossa linguagem seja sadia, irrepreensível. Nós não precisamos de palavras chulas, agressivas, tormentosas para nós nos fazermos entender. Isso é um conceito extremamente mundano. Nós podemos nos expressar e bem com as palavras comuns do nosso dia a dia, com palavras que edificam, que fortalecem, que solidificam. E você vai fazer até com que o jovem aprenda a se expressar de uma maneira doce, elegante. Até mesmo quando tiver que repreender alguém. Ele aprenderá a falar com ternura, com educação. São princípios básicos, mas que muita gente não exercita. Então nós temos que aprender isso. Por quê? Se nós tivermos uma linguagem sadia, irrepreensível, você jamais será envergonhado. Ninguém pode olhar para você e falar, tá vendo? Falar tanto de Deus, olha o jeito dela se expressar. A presença de Deus na sua vida é vista até mesmo através da maneira com que você fala e principalmente com que você age. É impossível você testemunhar Deus na sua vida sendo grosseiro, cheio de palavras torpes, agressivo. Não. Sigamos o conselho que Paulo dá a Tito. Você só vai fazer com que o jovem seja criterioso se você for criterioso. E o seu critério é o padrão de boas obras. Tá bom? Vamos ver se a gente coloca em prática esse ensinamento maravilhoso que Paulo deu para nós. Uma boa tarde para você. Um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal!